Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Sociedade da IA. Hoje a gente vai falar sobre IA na educação. A gente precisava de um nome para esse episódio, então assim, para manter o tema, eu estava pensando muito, não sabia o que fazer, mas aí eu decidi que esse episódio vai ser a Pedra Filosofal. Mentira, foi eu que sugeri Harry Potter. Fui eu que escolhi o nome. Eu que escolhi o Mas fui eu nome. que disse, vamos fazer outra coisa, vamos fazer Harry Potter. Não escuta a Camila, não. Escolhi o nome, a Pedra Filosofal, aí ela disse assim para mim, mas por que Pedra Filosofal? O que a Pedra Filosofal tem a ver com a educação? Pedra é só uma pedra aleatória, mas eu disse assim, o Eu não que disse é? uma pedra aleatória. Eu disse, a pedra filosofal é uma pedra que dá vida a quem tá com ela. Aí Jonatas fez, e o que é a educação? Senão eu, tá bom. É O verdade. que é a educação, se não a forma que a gente tem de adquirir riqueza e vida? Então é isso, a educação é a pedra filosofal das nossas vidas e hoje a gente vai falar sobre o uso da IA na educação. Como vocês devem estar sabendo, se vocês acompanham a gente aí nas nossas redes sociais, a gente participou de um congresso, né? Eu estou falando participou, mas a gente ainda vai participar. Mas quando vocês verem esse episódio, a gente já vai ter participado. Então eu vou dizer, participamos de um congresso, certo? Sobre o uso da inteligência artificial na educação. E a gente vai falar um pouco sobre o que a gente falou ou vai falar no congresso para vocês aqui agora, de uma forma mais descontraída, no formato podcast. Então, assim, eu espero que vocês tenham visto aí a gente no congresso, que vocês tenham curtido e que vocês estejam acompanhando aí. Curtam, compartilhem, manda esse vídeo para todo mundo. Você conhece professor, você conhece aluno, vai estar cheio de dica boa aqui para como você utilizar as ferramentas de inteligência artificial hoje no seu dia a dia para estudar, para aprender coisas novas e E claro, não pode faltar também, vamos falar de futuro, o que pode rolar no futuro da educação e também dos desafios que vêm com a inteligência artificial, que traz alguns desafios. Então, esse vai um ser o outro, tema de coisa pouca, nem hoje, vai coisa mudar pouca. nada. Entendeu? Porque Detalhes. a gente sabe que a inteligência artificial é uma bobagem e nem vai mudar nada na vida das pessoas. É Né? uma Então, bobagem. uma E bobagem aí a sim. gente decidiu fazer todo um canal no YouTube para falar toda semana sobre essa bobagem. Isso, sobre essa coisa boba chamada inteligência artificial. Então, sem mais delongas, a gente vai começar falando um pouco sobre o hoje, né? A gente vai primeiro tentar dar uma pincelada, dar uma olhada no que já está sendo feito hoje em dia, né? O que já tem de ferramenta disponível aí para você otimizar seus estudos, para você não ter que estudar nunca mais, fazer suas tarefas de casa só pegando a resposta certa online. Tem um monte de coisa aí disponível para você. E quais são os problemas e desafios com isso aí? Acredito. A gente vai poder falar durante e depois também. E assim, a gente vai dar um ponto de vista diferente. Eu estou na universidade ainda, de novo, pela sei lá quantas, nem lembro mais quantas vezes eu fui para a universidade já. Eu esqueci de tanta vez que eu visitei uma universidade e estou fazendo curso superior. Então, eu sou, mais uma vez, um aluno. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência como estudante, como é que está sendo estudar na geração da IA agora, né? Na época da IA generativa. Peguei como eu estudei a toda. Eu acho que eu nunca parei de estudar. Acho que eu nunca parei de estudar, então eu peguei todo o avanço da tecnologia na educação, do quadro negro de giz até os dias de hoje. Estou eu lá estudando ainda. Então, assim, vou dar um ponto de vista aí diferente do ponto de vista do estudante. Nossa, vocês sabem, né? Camila aqui, não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada, né? Vocês já sabem. Entendeu? Eu não preciso dizer, né? Porque eu já disse, minhas palavras já estão aí, já foram ditas. Então, Camila, ela é mestre, né? É mestre Camila. E Mestre das ciências, e eu só respondo se me chamarem de mestre. isso, mestre Camila vai hoje dar um ponto de vista educativo, trazer para a gente também um ponto de vista do professor nessa área. Camila é professora hoje? Não. Não. Era Mas o que eu ia dizer, sou professora? Não. Camila é professora hoje? Não. Mas ela poderia ser se ela quisesse. Então, vou deixar isso aqui bem claro. Discutível. E, e como ela tem uma Eu didática tenho muito uma boa. leve experiência em ensino, bem leve. Ah, fato curioso.
A gente já foi professor das mesmas pessoas. E quando, eu não sei se você lembra, mas quando você era Ah, é da verdade. faculdade, o Jonatas dava aula particular para, Dava. enfim, várias meninas, meninos e tudo mais. E aí ele resolveu ir para o Canadá e me abandonar e levar minha melhor amiga com ele, o que me causou imensa dor. Mas ele disse assim, pra eu não levar tudo de você, eu vou te deixar meus alunos para tu ganhar uma grana extra. Aí eu Verdade, eu disse, pô, lembro disso. bom, É, e aí eu fiquei ensinando as suas alunas, ensinava matemática, física, é pouco de verdade. química. É verdade, é verdade. Eu não me lembrava disso faz muito É. tempo, mas sim, e nós dois demos aula particular também. Então agora já vou me chamar de professor também. Ou Sou seja, nossa professor, parceria vai de ó. ó, Oh, isso foi. Nossa, faz muito tempo, hein? faz uns Eu tava na 6, 7 faculdade anos. ainda. Eu tava na É, faculdade ainda. faz bastante tempo mesmo. Então, assim, sou professor juntos agora também. Então, não só aluno, É professor isso. juntos para você aí que tá escutando. Professora Camila, mestre, professora Camila. E aí a gente vai falar sobre IA na educação hoje. Então, primeiro vou passar a bola para Camila e ela vai dar uma introdução no como a IA já poderia estar mudando o ensino hoje e como já tem professor aí usando essas ferramentas ou não, eu não sei, porque a gente aqui deixa para a Camila decidir na hora o que ela vai me dizer e aí eu fico surpreso. Para! Camila que traz a informação e eu fico tipo, meu Deus, eu Eu sou gosto, é porque atingido. vocês têm que ver as conversas que a gente tem antes do podcast, que a gente combina toda uma coisa, e aí chega na hora, ele aperta o botão gravar, ele muda tudo e ele faz do jeito que ele quer. Então é isso. Mas a gente pode falar sobre. Primeiro, talvez seja bom trazer o ponto, um leve histórico aí de que a IA, tipo, o surgimento da IA generativa deu uma potencializada aí no uso da IA na educação, né? Porque apesar de antes ainda, tipo, terem algumas pesquisas e tudo mais, acho que talvez ficasse um pouco no âmbito mais acadêmico, né? Pessoas que usavam para pesquisa e tudo mais. Mas a IA generativa colocou a inteligência artificial na mão das pessoas com ferramentas que são fáceis de usar, né? Tipo, que tem uma interface, que, tipo, que tem casos de uso que qualquer pessoa consegue pensar numa aplicação que seja legal para ela. Então, de, sei lá, poucos anos para cá, deu esse boom aí que eu acho que tem modificado a educação e vai modificar ainda mais. Com certeza, quando chega uma tecnologia nova, os alunos são os primeiros a usar. Com toda certeza, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Com certeza chega primeiro nas mãos dos alunos. E aí eles começam, enfim, né, a usar, os professores ainda não estão. E depois que os professores começam a perceber, tipo, geralmente, né, claro que vai ter um professor ou outro que é bem mais ligado, mas geralmente eu acho que é isso que acontece. Primeiro os alunos é, pegam a tecnologia, começam a usar, e aí os professores começam a perceber que, tipo, opa, peraí, tá todo mundo usando isso, eu tenho que saber o que é isso para me situar. Mas a IA generativa não está aí só para beneficiar os alunos. Tem muitos usos, tem muitas aplicações que podem beneficiar os professores também. Então, vou dar exemplos. Uma coisa que me vem à cabeça, assim, tipo, bem clara, bem fácil, é preparo de material para ensino. Tipo, você tem aí várias ferramentas que você coloca textos longos e elas fazem resumos. Você tem ferramenta que coloca texto tipo assim, e estrutura para você, texto não, eu ia falar livro, você pode colocar um livro, um PDF, e aí ele lê aquilo dali e prepara para você um resumo, prepara pontos importantes. Tem ferramenta que prepara a apresentação, inclusive a gente Usamos usando a nossa apresentação. para fazer Então, nossa tipo apresentação. assim, não só a estrutura da apresentação, tipo assim, a gente tem um texto. Vou falar o que a gente fez para a palestra. Isso. A gente precisava fazer uma apresentação para a palestra. Mas a gente tá aqui, tipo, pô, podcast, né? A gente tá acostumado a só abrir aqui a câmera e, tipo, pô, a gente faz pesquisa, claro, mas assim, é um formato diferente. E aí a gente fez, beleza, vamos fazer uma palestra, como que a gente vai estruturar essa palestra? E aí, pô, vamos ver o que é que o ChatGPT tem para nos ajudar. Aí a gente pegou. Primeiro a gente não sabia nem tipo, o nome do tema. Tipo, o que tem nome? Porque tem que ser um nome meio bonito, né? Para o Congresso. Não pode ser tipo assim, IA generativa é legal. Usem na educação.
Então, primeiro a gente usou para, tipo assim, fazer brainstorm de títulos. Isso. E vinham os títulos, tipo assim, pô, a gente pediu uma lista, sei lá, de 10, 20 títulos. E aí a gente ia pegando o que a gente gostava mais, o que a gente gostava menos, usava ferramentas diferentes, usou o ChatGPT, usou o Cloud, pra vir aí, tipo, dar inspiração em títulos que a gente gostava. Aí uma vez que a gente pegou um título, não, pô, esse título aqui é legal. A gente só falou pra ferramenta o quê? Ó, a gente precisa de um título para uma palestra com o tema Inteligência Artificial Generativa e Educação. E aí ele gerou um tema bem legal. Posso falar o tema da palestra? Pode, a gente já deu uma palestra. Foi Inteligência Artificial Generativa, tecnologias emergentes transformando a educação. Achei bonito. Achei bem profundo, né? Eu jamais teria capacidade de fazer um título bonito desse sozinha. Podia até Mentira. pensar em algumas palavras aí para encaixar, mas colocar ele na ordem correta, ficar bonitinho assim, fazer todo um Ah, legal, sentido. legal. Eu achei que a IA deu aquela ajudada mesmo na nossa Ajudou, criatividade. ajudou. Achei. Ajudou, porque, tipo, vem palavras que você, tipo, pô, essa palavra aqui é legal, e aí você vai formulando pensamento e vai estruturando. E não é uma coisa só de, tipo assim, ah, ela dá e você usa só o que ela dá, né? Você vai juntando com a sua personalidade, o que, é que você gosta, o que, é que você acha bonito, né? As suas experiências pessoais, e aí você vai construindo uma coisa legal. E aí depois a gente chegou, tipo, ó, gera aí uma estrutura, um esqueleto para essa palestra. Quando a gente viu, a gente ficou tipo, pô, era exatamente isso que a gente queria com pequenas modificações. E aí a gente foi modificando. Esse bloco aqui tá bom, esse daqui a gente vai falar esse daqui, e a gente foi estruturando. Porque é sempre mais fácil, tipo, quando você olha aquele pedaço de papel em branco e você pensa, putz, tem que criar uma estrutura aqui. É sempre mais difícil. Quando você vê uma estrutura pronta, é muito mais fácil você dizer, oh, isso daqui era bom, exatamente o que eu queria. Não, isso daqui tá ruim, isso daqui não faz sentido. E aí você vai modificando e tira um pouco daquele peso mental de começar uma coisa do zero, tá ligado? Eu acho que Então, isso é uma isso foi das muito legal. coisas que mais vai ajudar pessoas com o uso da IA generativa. É você sair do zero. Porque mesmo quando você tinha o Google, você tinha internet, você podia fazer tudo isso. Você podia pesquisar sobre, procurar temas, mas no fim das contas, a sensação que você ia ter é que você ia estar ou copiando o trabalho que alguém já fez, né? Que você vai lá, pesquisa sobre a educação, aí você vê temas, nomes, né? Pessoas que apresentaram coisas a respeito. E primeiro que é uma coisa super nova, então não é uma coisa que tem muito, né? Então você ia ver alguns e você ia ficar tipo, eita, ele falou assim, ele fez assado, ele fez desse jeito, e aí você ia ler vários, e aí você ia tentar estruturar o seu trabalho baseado naqueles vários que você leu. Mas hoje você consegue chegar numa ferramenta que deu uma vasculhada, né? E ele vasculha a rede para você, você conversou com ele ali, ele tem um database agora, e aí ele vai te sugerir ideias e você quando você tem algo, uma lista para você escolher, é muito mais fácil. É por isso que restaurante tem menu. Você não chega no restaurante, senta lá, e aí você diz, o que é que você quer comer? Aí, cadê o menu? Não, não tem, você diz aí. Coma aí, escolha aí, e o chefe vai fazer para você. Sim, mas como é que faz? E o tempero, como é que é? E aí, cadê a descrição do prato? Entendeu? Quando você tem um menu, é muito mais tranquilo, né? O menuzinho ali, você olha, tem foto, né? Tem a descrição, quais são os ingredientes? Aí tem aqui, ele fez com isso, essa cebola é caramelizada no maple das árvores do Canadá. Entendeu? É um negócio todo diferente, entendeu? Aí você começa a dizer, apetitoso, né? Que vontade desse, eita, eu gostei desse também. E se eu pegar esse, substituir por isso aqui, ó, eu acho que. Aí você chega pro garçom e faz o que todo garçom mais gosta. Você chega e diz, ó, posso trocar o bacon nesse sanduíche por mussarela de búfala? Aí o cara vai dizer assim, você vai destruir o sanduíche. Mas pode, fica à vontade. O cliente pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Então, dá a você toda aquela liberdade criativa para tentar inventar alguma coisa, mas você, pelo menos, não partiu do zero. E eu acho que essa o grande foco, a grande sacada que você usar a generativa vai ser. Vai ser você não precisar começar do zero mais nada na sua vida que você queira. Você sempre vai poder ter um ponto de partida que não é o zero. É você pegar uma pergunta e direcionar a ferramenta e ela lhe dá um insight inicial, um empurrãozinho, pelo menos, para você sair da inércia. Não, e você levantou um ponto muito bom, que é, no final das contas, nada mudou no sentido de você sempre foi atrás de inspiração.
Se não tivesse aí a generativa, a gente ia fazer esse mesmo processo. A gente ia ver palestras que tinham sido dadas antes. A gente ia ver quais títulos as pessoas estão colocando, tipo assim, sabe? Inclusive, a gente assiste essas palestras como parte da nossa pesquisa, tipo, é normal, é uma coisa que você sempre fez. Só que uma coisa que antes levava algumas horas de pesquisa, agora você faz em poucos minutos, porque essa ferramenta fez a pesquisa por você. Então, na verdade, você terceirizou aí um pouco essa pesquisa, né? Não tem hoje em dia só geração de texto, né? A gente tem tipo também geração de imagem, geração de vídeo. Isso tudo também pode servir. Para, por exemplo, se você estiver preparando uma aula, uma slides para uma aula e você quer colocar, sei lá, uma foto e você, sei lá, está preocupado quando você vai procurar na internet uma foto para ilustrar, aí você está preocupado com direitos autorais, se você pode pegar daquele lugar, se não pode. Então, uma ferramenta que gera uma foto para você, que faz ali o seu slide ficar mais interessante, para as pessoas interagirem melhor com ele, né? Capturar mais a atenção delas. Então, essa geração de imagem também pode servir bastante. E vídeo, para fazer, tipo assim, vídeo extra para colocar. Tipo, eu lembro de uma das aulas uma das cadeiras que eu mais gostei da faculdade. Eu sempre tive um pouco de problema com uma aula muito longa. Eu acho que eu e 99% das pessoas, né? É, Pô, era 2 horas de aula que você tá ali vendo um professor falar, tipo, sem parar, e eu me distraí, tipo, engenharia com aquelas contas gigantescas. Aí eu tava seguindo, aí uma mosca passou, olhei, quando eu vi o quadro tinha sido preenchido 3 vezes, poxa, eu não sei mais nem. E aí uma das cadeiras que eu mais gostei era um professor que ele gravava ele dando aula, e aí, inclusive a tela dele e tudo mais, e ele colocava no site dele as aulas que ele gravava. Tipo assim, talvez isso hoje é muito mais comum, mas tipo, na época que eu estudava, ele era o único professor que fazia isso, tá ligado? E eu adorava, porque eu conseguia assistir as aulas dele depois com tipo, mais tranquilidade, no meu próprio tempo. Eu aprendi o assunto muito melhor. Então eu fico pensando, tipo, vídeos auxiliares para você fazer, para o, comen- disponibilizar para os alunos. o comentário em relação a isso é porque isso assim, realmente ficou muito mais popular agora por causa da pandemia, né? Aí o pessoal foi para casa, começou a estudar de casa e tal. Então, muitos professores realmente começaram a gravar suas aulas. E a universidade que eu faço agora, ela é quase que 100% online. Então, por causa disso, eu faço conteúdo no meu próprio ritmo, né? E só que eles preparam a aula, eles têm lá os PDFs, eles têm as estruturas e tudo mais. Mas o meu professor de estrutura de dados, ele gravava as aulas dele também. Ele dava aula, ele tinha as aulas gravadas. E, poxa, isso ajudava muito, assim, na hora de você estudar depois, de você tentar interpretar. Porque uma coisa é você pegar um livro, pegar um monte de material maçante, ler, 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 ler. E você consegue entender um pouco, assim, um pouco, né? Porque para mim, até agora, a estrutura de dados eu entendi, tipo, um terço e os outros 2 terços foi o chat GPT que me empurrou lá. Mas você consegue entender um pouco do assunto, né? E aí, quando você chega lá e você tá meio perdido, aí você vai para a aula, aí você pausa, aí você entende o quadro, o que ele escreveu no quadro, aí você volta um pouco, repete, vê de novo, até você, faz sentido agora, aí você lê as suas anotações, você lê o livro, entendeu? Então, essa interseção aí tecnologia e modelos mais antigos já vem acontecendo, né? E eu acho que com a IA agora, isso vai facilitar muito ainda, porque você falou agora de vídeo, eu comecei a pensar aqui, tipo, hoje tem ferramenta que você gera áudio para texto para áudio, né? Então o professor pode, sei lá, fazer um resumo, escreve o resumo dele, prepara a aula dele, que ele ia preparar já, ele ia dar aquela aula, e aí ele joga numa ferramenta dessa de texto para áudio, pega esse áudio, joga num vídeo qualquer no YouTube, um vídeo, um planta atrás, sei lá, bota qualquer coisa e disponibiliza para o aluno. Hoje, nessa geração nova aí, que ninguém consegue passar 10 minutos olhando para uma coisa só, divide em vários vídeos curtinhos. Pega assim, esse conceito aqui disso. Aí, bota lá. Faz uma livraria, uma bibliotecazinha com vários vídeos do YouTube e organiza direitinho, disponibiliza para os alunos. As possibilidades disso aí, isso aí é um trabalho que você vai ter uma vez, né? Porque eu tenho uma professora que, quando eu estava na faculdade, que ela dava aula, era de geotecnologia, a professora. Ela dava aula com o caderninho de anotações que ela teve quando ela era estudante. Entendeu? Eita, nós. Então, assim, a gente ia calcular como fazer uma barragem, aí ela pegava lá o caderninho dela de 1900 e sabe-se lá quando, pegava ele lá e mostrava os mesmos exemplos que o professor dela deu quando ela era estudante.
para como se calcular uma barragem. Então, confia em mim. Me bota num projeto para fazer uma barragem, você vai ver, me dá um lápis, um papel, uma caneta e me diz quais são as argilas que tem ali do lado, que eu vou fazer uma barragem, ó, show para você. Aprendi na munheca. Não preciso de AutoCAD, não preciso dessas porcarias de tecnologia, não. Mentira, confia no AutoCAD, pelo amor de Deus. Se o engenheiro disser para você que ele fez a barragem na mão, você nunca chegue perto daquela barragem. Fica o mais longe possível dessa cidade. Vai alagar. Vai alagar. Em algum momento vai. Só corre. Que é Não isso, não compra confia nada por nesse lá, não. engenheiro, mano. Não confia, não, que eu conheci vários. Não Eita, confia, não. Não confia, não. Eu conheci eita. muitos, eu não confio em 95% deles, entendeu? Se eu pegar um dia, descobrir, entrar num prédio e disser assim, ó, esse aqui é o projeto do prédio, foi assinado por esse engenheiro. Se eu conhecer o povo, eu saio de baixo. Não vou ficar aqui nem Complicadíssimo. a pau com esses caras. E eu percebi que a gente tá há 20 minutos e eu só falei uma aplicação. Meu Deus, vou Meu correr. Deus, Não, não. é... tinha 3 tópicos que eu tinha anotado ali. Eu vou falar brevemente. Um é avaliação, só que esse é um tópico que exige cuidado, porque assim, você pode usar para fazer prova? Pode. Tem como usar, tipo assim, pedir pro chat GPT. Eu sempre falo chat GPT, eu sei que tem vários, mas eu só falo dele. Você percebe, né? Tipo, qualquer. Eu uso, eu falo, é como se fosse a categoria, tipo, todos é o chat GPT. Sabe que na época Chatbots, né? Xerox A gente virou. chama de chat. Eu comecei a chamar, tentar chamar de chatbot. Todos os chatbots. Tá, eu vou tentar. É porque quando eu falo chatbot, eu penso naqueles chatzinhos que ficava no site de Customer toda. service. Isso. Não, meu Deus, eu tenho Você triggers, precisa de né? ajuda? É gatilho, eu não tenho condições. Mas Entendi. eu vou tentar chamar de chatbot. Você pode pedir pro chatbot fazer uma prova. E você pode pedir pro chatbot ajudar e, tipo, corrigir a prova para você. Pode, pode. Mas, cuidado, se você é um professor e tá fazendo isso. Eu vi uma vez um chatbot que estava ajudando a grade, dar nota para redação. E ele meio que aprendia o tamanho das frases e o tamanho dos parágrafos. E qual era a estrutura que dava uma nota mais alta. Mas ele, tipo, não avaliava o conteúdo, tá ligado? Então, é o tipo de coisa que, sim, existe essa aplicação, mas eu acho que agora é meio perigoso ser usado. Você concorda? Você pode usar. Eu não acho nada pra você usar, assim, mas eu acho que precisa sim ter uma avaliação. Como toda ferramenta e como todo. Principalmente a IA generativa, eu acho agora, assim. Você precisa ter um cuidado especial. Da mesma forma que quando seu aluno ia lá fazer uma pesquisa e ele botava sem checar a fonte, jogava, ia lá na Wikipédia, copiava e colava e mandava para você o artigo da Wikipédia, e você ia ler e tinha lá umas coisas extremamente nada a ver que alguma pessoa aleatória adicionou lá e ele não checou, não viu. Não tinha fonte, né? Então, eu acho que você não pode confiar 100% na ferramenta fazer o seu trabalho, sem você dar Sim, uma checada, né? total. Então, você pega e bota ela para corrigir sua prova 100% dos alunos. Assim, eu acredito que professores, a não ser que seja uma marca X ou VOF, né? Que aí já se faz correção eletrônica É, desde não que o tem mundo é mundo. necessidade. Mas se for uma prova aberta, né, que você vê que o aluno escreveu e tal, às vezes os professores interpretam, você tem que dar um pouco de um toque humano ali também, É. porque eu acho que é uma coisa que eu até ia falar sobre a parte dos alunos, assim, é que o que acaba acontecendo, hoje em dia existe uma pressão muito grande para você dar a resposta certa, né? Então, assim, você vai fazer um exercício, você é avaliado, você tem perguntas, você tem que dar a resposta certa, né? E aí você vai fazer a prova, você é avaliado, você tem que dar a resposta certa. Fiz uma cadeira agora de filosofia, né? E eu acho que filosofia é um negócio extremamente subjetivo, tem muitas nuances de forma, só que a cadeira é sobre ciência, né? Então, é o conceito filosófico por trás da ciência. O que é que os pensadores e os cientistas, no que é que eles se baseiam e como eles se organizaram para chegar até aqui. Quais são os passos que um cientista precisa tomar para ser ético e para organizar os pensamentos de acordo com o XYZ, né? E eu não me sinto confortável, não gostava quando eu ia fazer a prova e era tipo assim, de acordo com Aristóteles, o que é que você tem que ter? Primeiro que eu entendo que Aristóteles foi uma pessoa extremamente importante para a ciência, né? Mas infelizmente ele viveu há milhares de anos atrás
E hoje em dia, o que ele pensava naquela época é bem assim, serviu como base para várias coisas e vários pensamentos e tudo mais. Mas hoje em dia ele é bem assim. Eu não vou fazer ciência e aí eu vou pensar o que é que Aristóteles faria se ele estivesse no meu lugar. Né? Eu acho que não tem mais essa, não cola mais. Então, assim, por mais que eu entenda a necessidade de você não esquecer o passado, de você entender como as coisas funcionam, eu não acho que é a melhor coisa do mundo você fazer uma prova toda baseada em o que é que fulano disse, o que é que fulano achava, quando é filosofia. Eu não gosto desse tipo de avaliação, embora seja mais comum. E eles querem a resposta certa. Então, quando você faz uma avaliação dessa forma, e você vai fazer a sua prova, você vai escrever as suas respostas, vai ter um quê interpretativo da pessoa que leu. Porque eu li o que estava dito e eu entendi de uma forma. E aí você vai dar a sua resposta. E vai ter aquele professor que ele vai pegar e dizer assim: isso aqui não é o que ele disse. É errado. E vai ter aquele professor que vai dizer: ah, ó, ele interpretou assim, ele pensou assim, ele colocou, faz sentido. Aí ele dá um ponto, ajeita. Então, se você pegar uma cadeira extremamente subjetiva como essa e dizer assim: ó, o que é que Aristóteles disse? A, B, C, D. O que é que o estudante escreveu? A, C. E erro. Zero. Entendeu? Então, assim, eu acho que uma ferramenta dessa de corrigir, você precisa ter um toque humano, né? Um cuidado maior. Mas sim, eu concordo que com certeza vai ser muito útil, principalmente para exercício, coisas menos, não tão importantes quanto prova, assim, coisa do dia a dia. Mas sei lá, você manda o seu estudante fazer uma pesquisa sobre alguma coisa. Muitas vezes você não está realmente interessado no conteúdo daquela pesquisa. Você quer saber se ele tem condições de fazer uma pesquisa, de pesquisar, de organizar pensamentos, de organizar. Porque muitas vezes o trabalho em si, você pensa, que trabalho é inútil. Não, mas o trabalho, quando o professor lhe passa um trabalho, ele está tentando ver se você consegue ir atrás de informações, filtrar aquilo ali, o que é importante ou não, organizar aquelas informações num formato pré-definido, que as pessoas têm, e passar aquela informação depois através de uma apresentação. É mais ou menos isso. Ele não está esperando que você vá descobrir nada novo. Ele não está esperando que você vai trazer nenhuma ideia revolucionária. Ele quer que você vá e prepare um trabalho sobre um assunto que milhares de pessoas já fizeram antes. Ele só quer avaliar aquela estrutura. Então, eu nem sei porque que eu divaguei para esse lado Porque aí. nesses casos talvez seja mais um pouco mais útil, né? Que Uh, não é um caso de e, uma e, prova séria, que o aluno vai isso, reprovar a cadeira ou não por causa disso, né? isso. Então, E seria uma aí coisa você mais usa útil para como corrigir auxílio. um projeto, algo assim, uma pesquisa. Acho que dá, né? É. Você não precisa. Vai checar se uma ferramenta de fact-checking de IA aí, do futuro, sabe-se lá, quando vier. Ferramenta fact-checking AI, ideia de negócio aí, ó. Você que tá assistindo a gente aí, me dá meus créditos Ai, ai, depois. nem não consegue nem falar os fatos direito, ela vai checar o fato dos outros. Ela checa com base de um banco de dados. A gente enche ela de um banco de dados de informação aí e não manda ela gerar nada, não. Manda ela só procurar match. Tipo chave de biblioteca. Pega aqui. Tem. Ah, Verdade. provou. Não tem. Oh, mentiu. Acho que Reprovado. Entendeu? talvez não precise nem de IA nesse caso. Mas é bom ponto. E enquanto você estava falando assim dessa coisa de às vezes o professor quer a resposta certa ou errada, só que nem sempre a resposta. Por exemplo, eu estava vendo alguém falar que tipo assim, sei lá, o professor pergunta quanto é 100 vezes 4. Aí o aluno coloca 40. É tipo assim, tá errado, tá errado. Mas ele iniciou o processo certo e aí ele falhou em algum momento. E aí, quando você só diz errado, você desestimula completamente o estudante, tá ligado? Mas se você diz assim, ó, você tava no caminho certo, mas tenta de novo. Na verdade, é 4 vezes 100. Lembra que tem dois zeros aqui. Aí a pessoa pensa, oh, peraí, então não é 40, 400. Aí ele chama de growth mindset, né? Tipo, essa mentalidade de crescimento e não de ficar dizendo que tá errado. E aí, a pessoa que estava falando sobre isso estava falando sobre como usar a IA para educação personalizada. Que é, por exemplo, existem muitas pessoas, muitos alunos, que não se dão bem com esse contexto sala de aula, né? E uma tutoria um a um seria melhor e alguns alunos aproveitariam mais. E a IA generativa, ela consegue dar um pouco dessa tutoria sem ser, tipo, o professor ali alocado para um tempo específico com cada aluno. Então, tinha até um exemplo, eles construíram um professor virtual, chamava Alfred, e
o prompt era bem criado, assim, o prompt para Alfred é bem criado, porque eu não sei se todo mundo sabe que está escutando a gente, mas você não precisa só, tipo assim, perguntar a IA e ela responder como ela é por padrão. Você pode pedir para ela responder de um jeito específico. Você pode dizer para ela e dizer, ó, eu quero que você responda como se você fosse uma pessoa pessimista, ou eu quero que você responda como se você estivesse muito feliz. Enfim, existe essa opção. E aí, nesse Alfred, eles tinham um prompt bem criativo, assim, onde eles diziam, tipo, Alfred é um instrutor de matemática, e ele é um professor que tem tais características, ele dá feedback sistemático para ajudar o estudante a entender o erro dele, ele faz perguntas ao invés de dar direcionamentos. Então, sei lá, por exemplo, no caso do 40 vezes 10, é tipo assim, em vez de dizer, ó, tá, vai por esse caminho, é tipo assim, ó, será que você não. É tipo assim, o que você acha que você esqueceu? Sei lá, entendeu? Ele faz perguntas em vez de dar direcionamento. Enfim, aí tinha várias coisas, tipo, Alfred faz com que os alunos sejam confidentes, Confiantes. Confiantes. confiantes, que eles fiquem curiosos, é porque eu tô lendo em inglês, vai ficar difícil fazer a tradução instantânea Entendi. aqui. E aí eles dão constroem toda a personalidade do Alfred e como você quer que ele responda para o aluno. E aí o aluno interage com ele e o diálogo é bem interessante, a forma como ele lida com o estudante, e aí o estudante se sente livre para fazer perguntas que ele teria vergonha de fazer na sala de aula. Porque isso é uma coisa que super acontece, tipo assim, às vezes o estudante tá boiando, ele não tá entendendo bulhufas, mas ele não tem coragem de perguntar na frente dos alunos e ele vai se sentir, tipo, menos, ele vai, né, não vai se sentir bem e tudo mais. Então, ali para ferramenta generativa, ele fica tranquilo para ele perguntar o que ele quiser. Uma coisa que você Fala. falou agora é que, assim, eu sempre fui aquele menininho meio CDF, né? Assim, eu não estudava muito. Menino, Eu nem não, sabia. eu não estudava muito, né? Acho que para quem tá ouvindo e não sabe, assim, eu e Camila, a gente estudou junto na quinta série, eu acho. Quinta série até a oitava, eu Por acho. aí, Então, é. e depois Isso na na faculdade faculdade também. depois. É. Então, e, só que eu nunca fui daquele de estudar muito, assim, sabe? Eu era mais do que eu assistia a aula, eu escutava o que o professor tinha a dizer, eu entendia, eu aprendia e ficava na minha cabeça e era isso, eu conseguia fazer os exercícios. Eu não ficava estudando muito depois. Então, quando as pessoas começavam a perguntar, e o professor tinha que repetir, explicar de novo, meu Deus do céu, eu ia para outro planeta, eu levava livro para a sala de aula, ficar lendo. Eu ficava, quando virou moda ter celular, que foi quando eu recebi o celular, eu ficava jogando no celular durante a aula, porque se eu fosse do ritmo dessas pessoas. Então eu acho que hoje em dia se tem até umas divisões, né? Dividem em sala de aula, mas eu acho que isso é meio ruim para o aluno, que tipo assim, essa galera aqui vai para a turma gênios, e essa galera aqui é para a turma pessoas normais, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Quando você consegue identificar deficiências pessoais de cada aluno. E você falou uma coisa, em vez de o professor ter um tempo individual com cada aluno, criar robô. Mas pode ser até o contrário, você pode usar ferramentas de AI para livrar o seu tempo de coisas que você fazia antes e dar a você tempo para ter tempo individual com cada aluno. Então, assim, tempo que você gastava desenvolvendo provas, desenvolvendo exercício, preparando material para aula, preparando apresentação, preparando outras coisas, você pode livrar esse tempo e aí você ter mais tempo para interagir um a um com alunos e poder fazer o aprendizado dele crescer, né? Porque uma coisa eu também estava pensando, que isso aí vai também entrar nas partes éticas que a gente vai tentar discutir no final do episódio, é, tem pessoas que já pensam em gravar a sala de aula para você estudar o comportamento dos alunos e a partir de caras, reações e jeitos que eles estão falando ou interagindo durante a aula, você conseguir identificar as deficiências dele. Tipo, então, aquele ali não presta atenção na aula, tá viajando, aquele ali estava até tentando, mas em algum momento ele perdeu e tal. E tem um negócio mais individual para identificar a coisa de cada aluno. Então, assim, entre algumas questões éticas disso, né? Você vai estar filmando, quem é que vai ter acesso àquelas imagens e dados e tal. Eu sei que no Brasil a gente teve uma polêmica desse negócio de filmar a sala de aula, questão de políticas e opiniões, e o professor também não se sente tão livre para ser ele mesmo quando ele está ali, está sendo filmado o tempo todo, e ele vai ser avaliado por aquilo e tudo mais. Então, assim, eu entendo os,
as nuances éticas que tem aí é um negócio bem complicado, mas eu acho que a ideia por trás disso é muito boa, porque você pode sim, através do comportamento, de imagens, criar um plano de aula, um plano específico para cada aluno. Você pode identificar quais são as falhas no seu próprio método de ensino, né? Assim, eu estou passando essa informação desse jeito e ninguém está pegando, né? Então eu tenho que mudar isso aqui, porque de acordo com a Câmara, quando eu comecei a explicar isso aqui, eu perdi eles. Eu perdi os alunos. Então você perdeu sua sala de aula, assim, vai ter aquele professor que vai ligar e vai dizer assim, é isso, assunto dado. Era uma das frases que eu adorava. Adorava como meus professores da faculdade faziam. Era tipo assim, ele chegava lá e aí tinha uma galera conversando, e aí você tava lá estudando, presta atenção, copiando tudo. Porque, como eu falei, eu preferia a aula do que estar em casa estudando. Eu aprendia quando ele estava ali me ensinando. E aí eu tava lá, presta atenção, escutando, e a galera perturbando, conversando, não sei o quê. Aí eu ficava puto, mandava calar a boca. As pessoas não calavam a boca. Aí ele reclamava de novo, eu não calava a boca. Aí ele pegava as coisas dele, fechava, ia embora, aula dada. E saía da sala de aula. E eu ficava de, meu Deus do céu, Putz, vou ter que estudar. vou ter que estudar. Vou ter que estudar por causa desse desgraçado. Eu vim até aqui assistir aula, eu podia estar jogando, eu podia estar em casa. Eu saí da minha casa para assistir aula, é por causa de dois filhos da. Aí, É. aí eu vou ter que estudar em casa agora esse assunto. Eu ficava revoltado. Então, assim, eu acho que até como uma ferramenta de autoavaliação para o professor, a inteligência artificial tem muito potencial. E a gente, sem querer, entrou já nas coisas para o futuro, né? O que pode É. vir na área dos professores e tal. Mas você tinha 3 pontos, vou deixar você dar o seu último ponto para eu começar a O falar do último lado do. era esse. Era Era o esse? feedback dos professores. Por isso que Ah, eu fiquei empolgada assim quando tu falou. Eu fiz, nossa, é entendi. isso. Porque, Entendi. primeiro, um pequeno detalhe, que, nossa, eu sou 100% contrário de você, velho. Tipo, tu ia pra aula pra prestar atenção na aula, pra não precisar estudar em casa. Eu Isso. ia pra aula pra ficar conversando com as minhas amigas, eu não conseguia prestar atenção na aula nem a pau, e aí eu ia em casa e ficava estudando em casa, porque eu preferia muito mais estudar sozinha no livro, absorver no meu próprio tempo, do que estar em sala de aula. Eu não conseguia aprender em sala de aula. Eu E, aprendia sozinha estudando. e o que eu acho massa hoje é tipo assim, tem aulas gravadas e eu faço curso online, né? Então, para mim, Amo curso online. pra mim é a coisa melhor do mundo, Nossa, eu porque amo você, curso eu online. vou assistir aquela aula ali, eu posso estar fazendo outra coisa. Eu tenho muita facilidade em prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então eu posso estar, tipo, sei lá, ouvindo a aula de fundo e coisas, que é uma das coisas que eu faço muito agora como estudante, né? Que eu ia entrar em aplicações que hoje reais para estudantes, que eu tenho, que já uso. Então, por exemplo, É verdade, fala um pouco sobre isso, é interessante. tirando o óbvio, né, que é responder questões. Essa parte eu acho que é o óbvio, é o que é o mais usado, é você pegar a sua tarefa e jogar lá e ele lhe dá as respostas. Então, assim, isso tem bastante. Mas antes também já tinha ferramenta desse, assim. Não só o Google, como tem até sites que, por sinal, quebraram financeiramente, tipo Chegg, Course Hero, vários sites desse aí que você ia lá, você pegava a sua tarefa de casa, você pagava, né, para ter acesso ao site, aí você pegava a sua tarefa de casa e botava lá seu trabalho, qualquer coisa, e assim, ó, preciso responder essas atividades aqui para o meu professor. E alguém fazia aquilo para você, botava as respostas, você copiava e levava para o seu professor. Isso já existia antes, não é? Só que o que Não é aconteceu? novidade, né? O ChatGPT quebrou o modelo de negócio desses caras, entendeu? Eles começaram a dar as respostas e tudo mais. Então, assim, uma utilização óbvia é pegar respostas. E aí volta aquele negócio que eu falei da resposta certa, né? A gente tem muito isso, assim, como aluno, a gente sofre bastante a pressão para dar a resposta correta ao seu professor. Você quer tentar chegar à resposta certa para dar. E aí você também não quer passar muito tempo fazendo aquilo, você quer usar o mínimo de tempo possível para chegar à resposta certa. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a galera usa a ferramenta justamente só para isso. Você pega as questões, joga lá, ele dá a resposta, você copia e cola e pronto. Tanto é que eu estava lendo artigo que tem professor que diz que recebe coisa, a tarefa que tem escrito assim, eu sou um chatbot e não posso Ai, meu responder Deus. A isso. galera nem pra A copiar, pessoa Ctrl+C, Ctrl+V direito, pô, não meu olha, Deus. entendeu? Não olha nem o que ela copiou, o professor recebe lá. E, e eu acho que a parte mais difícil, assim, para o professor com a questão da IA generativa é que você não tem como provar que o aluno plagiou do ChatGPT, né? Que ele só copiou e Tirando colou, que quando ele tem lá escrito. a não ser que tenha escrito que foi um chat, eu sou um chatbot, né? Então, nessas situações, fica difícil tanto para o avaliador quanto para o aluno. E eu estava lendo esses dias
uma reportagem aqui do Canadá de dois professores falando sobre um que proibiu o uso do ChatGPT, né, na aula dele, diz que não quer nada relacionado à ferramenta de IA, e uma que, na verdade, incentiva os alunos a usarem, diz que é para usar mesmo e tal. E o que Quem está proibiu, certo e quem está errado? Sabe saber. a gente não tem como saber, mas eu acho Né, eu que acho que na nossa opinião a gente concorda, né? proibir nunca deu muito certo. É, não vai dar certo. Então, eles vão usar mesmo assim. Eles só, se forem pegos, vai ter um Vou probleminha, esconder. talvez, mas como é que ele vai pegar? Não tem como, isso é desde os próximos capítulos. É, então, ele diz que a parte analítica, de se pensar para chegar a uma resposta, de pesquisar, de ler para chegar a uma resposta, é a mais importante do que a resposta em si. Mas se você der a resposta errada, ele vai lhe dar zero do mesmo jeito. Então, assim, né? Ele tá dizendo isso, mas na hora H, quando ele tem que provar que ele acredita no que ele está dizendo, ele não vai fazer. Ele vai corrigir sua prova e vai lhe dar zero se você não der a resposta certa. Ele não vai lhe dar pontos pela sua capacidade analítica de chegar até aquele resultado. Mas eu entendo o ponto de vista dele. Eu acho que a parte do aprendizado não pode ser esquecida, né? Mas que é uma coisa que a professora que permite o uso do ChatGPT, que incentiva o uso do ChatGPT, fala. Ela diz o seguinte: vamos supor que todo estudante, toda criança tivesse acesso a uma motosserra. Dessa motosserra aí, e eles podem usar. Tá aí, há acesso aí. Mas ninguém ensinou eles a usar, não. Tá lá, jogado no chão. Com certeza ia ter uns braços perdidos por aí, pessoas iam se machucar. Né? Então ela acredita que é dever do educador, faz parte do trabalho do professor hoje, fazer com que as pessoas usem as ferramentas de uma forma responsável, que ela ensine a forma boa de utilizar a ferramenta, uma forma interessante daquilo ser trazido para o público, porque não adianta você só tentar proibir. É tipo quando o professor diz que não pode usar calculadora na sala de aula. Né? Ah, não pode usar calculadora. Aí você vai para a faculdade e aí você vai fazer as contas lá na engenharia. Se você não tiver uma calculadora, você não sai. Você fica lá para sempre. Até o professor usa a calculadora durante a aula ali, ele tá escrevendo no quadro, a não ser que seja a resposta que ele já sabe decorada, ele vai na calculadora e perguntar: ah, o logaritmo neperiano, não sei o que. Meu amigo, se você souber de cabeça, problema seu, você é doente. E a prova sem consulta, mas se você for ver os alunos, tem papel até dentro de uma borracha, tem papel colado em todo canto. Tanto é que as provas de química, ele dava todas, na federal, eles davam todas as fórmulas. Eu amava o professor que fazia isso. Eu adorava a Dava prova de. todas as Eu não fórmulas tinha que decorar a e fórmula, eu aprendi a usar elas é, só. Eu não tinha que ficar exatamente. decorando a fórmula. Enfim. E aí você barra a calculadora na sala de aula. E eu acho que, assim, o ChatGPT é a calculadora das respostas. A verdade é essa aí. E aí você vai barrar a calculadora na sala de aula até que não vai mais. Da mesma forma, o ChatGPT você vai barrar até que em um momento não vai mais. Ele vai ser usado. Então, quando começar a usar, é bom que a pessoa saiba que nem tudo que está ali é correto, que você tem que dar uma filtrada, Isso. você tem que dar uma Entenda as olhada. limitações, entenda que Entendeu? alucina, E isso, que ele pode inventar entenda umas coisas aleatórias, nada a ver, entendeu? E entenda a ética por trás. Porque tem alunos que, se você explicar, tipo assim, porque o que que eu acho? Se você chega para um aluno e diz assim, ó, isso aqui tá proibido, ele não vai aceitar que tá proibido e ele vai usar de qualquer jeito. Mas se você explica por que que naquele exercício você não quer que ele use a ferramenta de IA generativa, é muito mais fácil que ele, entendendo o seu raciocínio, entendendo por que aquilo é importante para você, que ele aceite a sua regra e faça do jeito que você quer. É a diferença da proibição cega para você explicar, ó, nesse exercício aqui pode, nesse exercício aqui não pode, por exemplo, tá ligado? E e explicar o por trás, tipo assim, ó, o que que é plágio, o que que não é, será que é plágio, será que não é? Vamos conversar sobre isso e trazer essa discussão para a sala de aula. e uma coisa que essa professora estava falando também, a daqui do Canadá, é que ela pede para os alunos citarem no trabalho quais, ou nas tarefas, o que foi que eles usaram a IA generativa e o que não foi. Ela só pede assim, ó, que faz parte do exercício, né? Ser honesto, dar crédito aos. Ela diz assim: a IA não é sentiente, mas você tem que dar crédito ao que criou. Foi você que fez aquela palavra ou foi a IA que lhe deu para você copiar e colar? Então, se Do foi a mesmo jeito IA que você cita fontes. isso, então só mencione, de acordo, fiz essa pergunta aqui ao chat, ele respondeu assim, e eu concordo. E aí, eu ia trazer um exemplo meu, prático. Né? Esse último período, eu estava fazendo uma cadeira de databases. E eu deixei a cadeira de database meio de lado, porque eu estava mais focado nas outras, e a database foi ficando meio que pro final.
Então, assim, quando for chegando no final do tempo que eu tenho que terminar a cadeira, eu tava tipo, correndo, aí eu disse, tem que fazer os exercícios do database. E aí eu não tinha nem lido nada ainda. Aí eu disse assim, quer saber? O que será que o ChatGPT consegue fazer para mim de exercício? E aí eu era avaliado no seguinte, eu tinha 3 exercícios, um projeto e a minha prova. Tem que fazer 3 exercícios, um projeto e a prova. No primeiro exercício, eu peguei, joguei tudo no ChatGPT, peguei a resposta que ele me deu e copiei. Não só no ChatGPT, eu tô falando ChatGPT como chatbot. Eu usei o Cloud e usei o Google, o Bard também. Joguei neles, aí eu vi as 3 respostas, via se eles estavam meio que iguais, porque era meio fact-checking. Era tipo assim, as três, Não, porque não façam isso em não casa. façam isso. Não façam isso. Então, por quê? Porque se tivesse alguma doideira, alguma alucinação, as 3 iam alucinar igual? Não ia. Não iam alucinar igual as 3. Então, eu joguei nas 3, né? E via o que elas falavam em comum, que estava certo ali. Eu disse, não, então isso aqui, se tá igual nos 3, é unânime, né? Então, pô, jogava na resposta. E fiz só assim, não li o assunto, não li livro, não li nada. 3, 7 nesse exercício. 70% eu acertei desse exercício. Aí eu disse, 70% é aceitável, né? E aí vamos ver. No segundo exercício, eu já tinha lido um pouco mais, já estava meio entendendo já. E enquanto você ia fazendo exercício, eu aprendia várias coisas, né? Porque ele me dava a resposta, eu ia vendo. E aí no segundo, assim, ó, 3, 7, naquele eu vou fazer o seguinte, vou dessa vez pegar o livro. E aí eu peguei o livro que o professor tinha me dado, aí eu copiava o capítulo do livro, jogava no chatbot e dizia, eu vou fazer algumas perguntas para você, baseado nessas informações do livro. E aí eu dava as informações do livro para ele e fazia a pergunta. Quando ele tinha o material base, eu fui bem melhor. E eu podia pegar. E aí, como eu estava copiando do livro, eu conseguia pegar pedaços para eu citar, tipo assim, de acordo com o livro, a definição disso é isso, isso, isso aqui. E aí eu usava o texto que o ChatGPT, o Claudio, o Bard criou para mim. E aí eu fiz as respostas. Eu tirei 9 nesse segundo. No terceiro, eu fiz com o livro, eu fiz com o Bardo e as outras ferramentas, e eu joguei coisa na internet também, porque ele queria que você criasse tipo um pouco de programação em SQL. Eu não entendo muita coisa de SQL, eu nunca mexi muito com SQL, mas é muito simples, muito basicão, assim, e depois você vê a estrutura, como faz as coisas. Enfim, não tem muito segredo. E aí eu comecei a pesquisar também para acertar os códigos, né? Criar os códigos corretos para checar se eles estavam corretos. E nesse eu tirei 95, que foi o que eu usei. E aí, e o que eu errei foi uma coisa aqui ou ali de código mesmo, assim, que eu botei num e pulei uma parte, coisa de. Quando você não sabe uma linguagem de código, você está querendo responder perguntas sobre aquela linguagem, você fatalmente vai cometer alguns erros, mesmo que você tenha ideia de como funciona a programação em geral. Então, tirei 9,5, então já foi bem melhor. E o projeto, eu também fiz a mesma coisa. Eu usei a internet, usei o livro e usei as ferramentas de IA. E a minha nota também foi bem mais alta. Então, claro que dá mais trabalho usar tudo ao mesmo tempo, né? Leva mais tempo. Mas você aprende no processo. Né? Não tem como você não aprender. Você está lendo o livro, você está lendo a pesquisa que você fez e o chatbot está dando resumos, está lhe dando respostas. Então você não precisa ficar procurando. Então, assim, ferramentas hoje que existem que eu acho que facilitam muito a vida das pessoas. Ferramentas que você joga um PDF lá e você pode conversar com o seu chatbot sobre aquele PDF. Acho que o Cloud é um dos melhores para mim, para você pegar pedaços grandes de texto e sumarizar para coisas menores, resumir para coisas menores, fazer perguntas relacionadas àquele texto. É muito bom. O Bardo também faz isso muito bem, só que ele tem uma limitação de caracteres que você pode colocar lá. O Cloud não tem, ele aceita arquivos, então eu acho que isso é uma coisa boa em relação. Só que não está disponível no Brasil ainda, nem para muitos lugares do mundo. Eu acho que é só Estados Unidos, tem que usar VPN para poder usar tanto o Bardo como o Cloud. Ferramentas de texto para voz, para mim é muito útil. Assim, eu pego o capítulo do livro, aí jogo numa ferramenta dessa para fazer o resumo para mim do capítulo do livro, aí pego o resumo do capítulo do livro, jogo num texto para voz, e aí vou para o trabalho, enquanto eu dirijo, eu estou escutando a aula. Então, assim, eu ia ter que sentar, parar e estudar e ler aquele assunto, mas aí, por causa do uso da tecnologia, o uso da IA, eu posso criar um resumo, criar um arquivo de áudio, boto no meu celular, e enquanto dirijo, enquanto fazendo outra coisa, estou preso no trânsito, estou preso fazendo outra coisa, pegar um metrô, vou escutando a minha aula e me ajuda bastante a estudar, a me preparar. Detalhes Isso importantes. E diga, vá. é tão útil para quem tá fazendo. Eu lembrei de quem tá fazendo concurso.
Pois é. Tipo assim, geralmente quem tá fazendo concurso porque a gente falando em educação, a gente às vezes pensa muito em sala de aula, né, tipo faculdade, assim, e tal. Só que tem tanta gente que trabalha e tá tentando fazer concurso, né, pra melhorar de cargo, melhorar de salário, ter uma vida mais tranquila, enfim, com os motivos que sejam que você tá tentando fazer um concurso ou uma prova. E essa pessoa às vezes não tem tempo de estudar porque ela trabalha 8 horas. E aí ela tem que pegar ônibus para chegar em casa, e ela gasta mais 2 horas no trânsito e ela chega em casa exausta, tem que arrumar a casa e cuidar da família. Então, e não consegue ler no ônibus, porque o ônibus balança e ela fica enjoada, experiência própria. Não consigo ler nada. Então, assim, isso de você, tipo, pegar o seu PDFzinho ali, colocar para alguém falar para você, é muito legal. E Eu você acho que me ficar, ajudou ficar bastante. estudando. Então, assim, coisas que você precisa ter cuidado, né, quando você faz isso. O resumo, nem sempre ele vai ser perfeito, né? Então, assim, você quer fazer um resumo perfeito, leia e faça o seu resumo. É um fato, Sim. né? Às vezes ele pode omitir informações importantes, às vezes ele pode criar coisas que não é necessariamente o que o autor ou o que a pessoa do livro queria realmente passar, né? Então, pode acontecer de você ter respostas incompletas, né? E falo por experiência própria, usei, fiz, vi o resumo, usei o resumo para responder questões. O professor disse que não estava correto. Eu fui questionando, não, mas como não? Eu disse isso e isso, mas essa não era a forma correta, era assim, 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 assado. E eu entendi. Depois eu fui lá no livro, ler e realmente estava diferente do que o chatbot resumiu para mim. Então, não são ferramentas perfeitas ainda. Ainda precisam de uma revisão humana, mas eu acho que tem extremo potencial. Da mesma forma que hoje tem. Por que eu acho que é muito difícil ainda essas ferramentas de plágio de IA, de tudo mais, de escrever? Eu não sei se você conhece, é porque eu acho que atualmente só tem em inglês, mas acho que tem um agora em português e em outras línguas também. É o Grammarly, que é uma ferramenta que ela corrige para você, e você pode jogar o texto lá e ela lhe dá umas dicas e tudo mais de como melhorar aquele texto. Então, assim, o formato dela já usava IA antes, e agora com a generativa, ela ajuda você a substituir essa palavra por essa, mude a estrutura da sua frase, em vez dela ficar assim, troque para isso. Então, para você escrever uma redação, para você escrever um e-mail, para você escrever, quero falar com o professor, não sei o que dizer a ele, como fazer a pergunta. Aí você escreve lá e ela vai, não, mude isso para isso. Você escolhe qual é o seu tom, qual é que tipo de mensagem você quer passar. É um e-mail profissional, é um e-mail educacional, é uma conversação informal. Você escolhe seu estilo e ele vai lhe dando palavras, vai mudando para você. E como é que você identifica se isso aí foi escrito por um aluno ou por um IA? Você vai dizer, não, isso aí foi um robô que fez. Não, fui eu que fiz. Entendeu? Ele só me ajudou a escolher a melhor palavra, ele só me ajudou a trocar isso por isso. E tudo isso seria flagrado como escrito por IA, quando na verdade fui eu que escrevi. Ele só me deu uma forma melhor de expressar os meus pensamentos, era o que eu queria dizer. Então eu acho que atualmente é muito difícil você determinar o que é plágio ou não. Sabe como eu suspeitei, acho que é aquele negócio, eu fico na suspeita, né? Eu suspeitei uma vez porque eu tava mentorando uma pessoa, e aí ele, tipo, veio com um currículo que tinha, tipo assim, falando sobre ele, tal, tal, tal. E aí eu dei umas dicas, e aí ele voltou, e digamos que saiu de um 3 para um 10. E aí eu fiz, rapaz, isso aqui dá certo. E aí eu fiz, deve ter usado ChatGPT, paciência, eu tô nem aí, tipo, é currículo, É, a empresa que se vire. pois é, Mas aí, às vezes você. Porque o professor, ele conhece o aluno, tá ligado? E com aí, quando o certeza. aluno que, tipo, produz uma coisa num nível e de repente entrega um negócio muito diferente, eu acho que o professor manja. Mas, tipo assim, é aquele negócio, ele suspeita, mas não tem muito Pois como é. provar, né? Então, assim, outra coisa interessante, eu ia mencionar, né? Que serve tanto para educação como para outras coisas. Uma pessoa saiu do trabalho recentemente aqui na minha empresa. E aí um cara mandou uma mensagem de despedida no chat. Eu olhei assim e disse, ih, ChatGPT que escreveu isso aí para ele, com certeza. A esposa do meu primo, quando ela foi sair de um trabalho, pediu para o chat escrever um e-mail para ela de despedida, para o time dela e tudo mais. E o chat escreveu, ela só copiou, colou e mandou para todo mundo. E ficou, Ah, já. adoraram, acharam o e-mail muito bom, muito bem escrito, muito bem feito. Então, assim, você pode usar a ferramenta a seu favor, com certeza. Mas vão ter implicações de, se você usar ela sem prestar atenção, uma hora você que se sai fazer uma prova. E aí a parte final do meu exemplo é essa, entendeu? Eu peguei
meus exercícios que eu fiz, a prova que eu tive que fazer de database no final, eu tive que testar o meu conhecimento, né, na hora lá. Não tinha o chat GPT para mim, era eu escrevendo o que eu tinha aprendido daquilo ali. E eu tirei 6 na prova. Então, Uhum, assim, foi a minha menor nota de todas as outras, sem a ferramenta. Por quê? uhum, Porque muito do que foi passado para mim não foi o que eu sabia, né? Eu passei para o professor, mas não era eu não tinha aprendido aquilo ali, né? Muito do que eu fiz quando eu fiz a prova, eu aprendi 60% do que ele gostaria que eu tivesse aprendido, vamos dizer assim, se essa for a avaliação, usando as ferramentas. Mas eu sozinho não aprendi. Por que, que eu não acho que é um problema nesse sentido, nesse caso? Porque eu acho que uma pessoa de database, que vai organizar um database ou fazer um database, ela não vai sentar no computador dela, ela vai pensar tudo sozinha e ela vai fazer, ela vai usar a ferramenta. Né? Ela sim. vai organizar o database, ela vai pegar tudo que já tem disponível, um monte de ferramenta de vou criar do zero, se eu posso usar. Ninguém hoje em dia senta para criar uma coisa do zero quando ela chega num trabalho novo. Né? Mas eu acredito que coisas fundamentais vão perder um pouco da importância no futuro. Sei lá, você ser um aluno, você vai ter aula de física, você tem que entender tudo, como tudo aquilo ali funciona. Quando, na verdade, hoje em dia é cada dia menos importante você saber de tudo que aquilo ali funciona, ou como hoje talvez fosse mais importante você saber como utilizar um chat GPT da vida do que como se calcula a variação de volume quando você está pressionando um pistão. Né? Então, assim, eu entendo os motivos, eu entendo por que, que a gente faz isso, mas eu acho que a educação vai ser revisada, a educação vai mudar. A forma como a educação, como as pessoas ensinam e o que é que se dá valor de cada coisa vai ser mudada. Acho que com a IA você abre muito mais espaço para ter um approach, uma abordagem muito mais mão na massa, né? Fazer coisas, fazer experimentos, aprender coisas e deixar a IA trabalhar para coisas que você só precisa repetir e é só para você entender como funciona, ou como é que faz trabalho, como é que faz redação, como é que faz isso. Essas coisas um pouco, você vai ter as skills um pouco ali, entender um pouco, mas vai perder um pouco a importância, você ser tipo, muito bom, esse cara ali, ele é excelente em escrever as melhores redações. Às vezes a pessoa é super criativa, tem uma mente cheia de ideias, mas não consegue passar aquilo para a palavra. Imagina a quantidade de pessoas que poderiam ser escritores, tipo, escrever histórias muito boas, mas ele não tem a habilidade de transformar o que está na cabeça dele em palavras. Eu acho que a ferramenta abre o espaço para você avaliar diversas formas de inteligência e de habilidade, e não só o que a gente mede hoje em dia, que é a repetição, que é você entender algo e reproduzir aquele algo na prova, e aí você tira nota 10, aí você segue adiante e segue com a sua vida. É, Ah, eu tenho até um exemplo pessoal. O meu irmão, ele, tipo, nunca foi aquele cara, tipo assim, das palavras perfeitas, tá ligado? De, tipo, escrever uma redação nota 10 e, tipo assim. Mas, então, tipo, era uma pessoa que, teoricamente, você não pensaria que fosse um escritor, vamos supor. E aí, quando surgiu a IA generativa, que ele começou a falar, ele rapidamente teve essa ideia, tipo assim, assim que ele viu que existia essa possibilidade, ele fez, vou colocar ela para escrever o livro que eu tava pensando. E você tava pensando num livro? Ele fez, porque eu tenho uma história aqui na minha cabeça e tal, 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 e aí ele tá usando a IA generativa para escrever, tipo, ajudar ele a escrever a história dele. Só que é muito legal, porque quando ele me contou a história, eu fiquei tipo, mano, que história incrível. Tipo assim, eu super leria esse livro, tá ligado? E se não fosse essa ferramenta, talvez ele nunca sentisse que ele seria, tipo assim, ele seria um escritor, tá ligado? Que ele realmente sentaria ali pra escrever aquele livro. E aí, com essa ferramenta, dá a possibilidade dele ser um escritor, sim. Por quê? A ferramenta escreveu por ele? Não, não é a ideia dele ali. Não, ele é, não tá usando, ele não tá eu, escolhendo, ele não tá eu acho escrevendo. também, eu Então, concordo nossa, muito 100% com legal. você. Achei muito legal. E a gente se alongou muito na Foi. parte de ferramentas, muito E assim, já era. já está chegando no Beijo, final. galera. Cheiro. Vamos, Uma hora de gravação. vamos só dar uma pincelada rápida em questões éticas que possam ser botadas. A gente botou uma aqui ou ali, mas a gente vai dar só uma pincelada rápida no que a gente acha que podem ser desafios éticos, né? E do uso da IA generativa. A gente já falou um pouco da questão de professores dando nota só com a IA, né? Eu acho meio difícil você só usar a IA para fazer nota sem um critério subjetivo humano. Acho que você precisa. Não seria ético
da parte do professor simplesmente botar o robô para avaliar para ele, e não tô nem aí. Da mesma forma que eu não acho que seja ético do aluno só pegar, copiar e colar e jogar no negócio, acho que você tem que ter um pouco de preocupação em passar para o seu professor e um pouco do processo também, porque no fim das contas, eu sei que muita gente vai parar e dizer assim, não faz sentido, não vale a pena, certas coisas não vale a pena aprender, certas coisas não vale a pena se esforçar, mas eu acho que tem todo um processo por trás, né? Eu acho que o aprendizado em si, ele vale a pena de maneiras diferentes, não só pelo conhecimento em si. O processo de raciocínio, o processo de assimilação de ideias, de organização de ideias, ele é importante também. Então, eu acho que se você pula isso e vai direto para a resposta, que tem muito a ver com como a gente vê a sociedade, como a gente organiza as coisas na sociedade, tipo, o resultado é mais importante do que o processo, né? Então, eu acho que isso acaba passando muito na educação para os alunos e que a gente vai precisar revisitar isso com a IA, porque dar a resposta certa vai ser muito mais fácil agora e os professores vão ter que ser criativos para pensar em formas diferentes de avaliar e estimular o aluno a querer aprender e não simplesmente decorar e reproduzir, porque isso aí uma máquina pode fazer e já está fazendo. É. Coisa que É você o pensa exemplo aí. da calculadora, né? É, Tipo, antigamente era uma habilidade que era valiosa você conseguir fazer cálculos longos à mão. E era uma habilidade estimada e as pessoas eram empregadas por essa habilidade. E aí, com o surgimento da calculadora, essa habilidade de fazer cálculos longos à mão, ela fica desvalorizada, porque a calculadora faz muito mais rápido do que você. Mas ainda é importante que você entenda o que é uma adição, o que é uma multiplicação, o que é uma divisão, quando usar cada coisa. Porque a calculadora, por mais que consiga fazer os cálculos por você, é você que tem que escolher o que é que ela vai fazer, em que ordem ela vai fazer, em que contexto ela vai fazer, em que situação ela vai fazer. Então, por mais que você não precise mais fazer esses cálculos longos à mão ou de cabeça, você precisa entender o que eles são, como eles são usados, por que eles são usados, em que situação eles são usados. Então, a IA generativa, né, a IA no geral, vem como essa ferramenta, né, como essa calculadora nova, em que algumas skills, algumas habilidades que hoje são muito valorizadas, vão ter que ser repensadas. Porque talvez hoje essa habilidade de colocar as palavras corretas na ordem perfeita, que é muito valorizada, talvez caia um pouco. E assim, eu acho que sempre vai ter espaço para escrita, para poesia, para arte e tudo mais. Mas talvez na sala de aula não seja a habilidade que seja o foco mais, entendeu? E talvez isso mude, mas ainda assim. Então, tendo isso em vista, o que é que vai ser então a habilidade que é a mais importante? E como a gente vai avaliar isso, como a gente vai ensinar isso, que habilidades a gente vai focar? Isso com certeza vai ser modificado. E aí, isso é um desafio grande, é entender o que passa a ser mais importante agora e o que é que cai um pouco em importância no nosso ensino, não para agora, mas para o futuro, porque assim, se você está sempre esperando uma tecnologia nova ser lançada para depois correr atrás dela e entender como ela muda, você está sempre correndo atrás da tecnologia e você está sempre atrás, você está sempre atrás. Então, se você diz assim, isso não é um problema, eu não vou pensar nisso agora, porque a IA generativa ainda comete erros. Porque a IA generativa tem esse problema, então não vai ser agora, não é o momento para me preocupar. Mas se você não expande isso para o futuro, e você não planeja para o futuro, e você não pensa em como isso vai modificar o futuro, você vai estar sempre correndo atrás, você vai estar sempre atrasado. Então é importante que essas discussões elas sejam feitas agora, levando em consideração o que a gente prevê para essas tecnologias, né? E já implementando isso agora, para os professores não estarem sempre atrasados, os alunos adiantados, porque o aluno chega aí e não tem bloqueio e vai que é logo a tecnologia, e os professores às vezes têm medo. E o aluno ele sente o cheiro do seu medo da tecnologia, então perca o medo. E só para concluir aí agora o episódio, uma coisa que eu vi muito é o seguinte, que tem muita gente aí com medo de ser substituído pela IA, né? E se você, como estudante, como aluno, substitui o seu trabalho já como IA antes mesmo de você entrar no mercado de trabalho, você está estudando ainda, você já está substituindo o seu trabalho por um IA, quais são as esperanças, as suas expectativas de que você vai conseguir, né, produzir algo, trabalhar e criar algo que não seja substituído por um IA, né? Que não seja algo que
a IA pode fazer melhor que você. Então, assim, se você tem esse medo, se você acha que a IA vai fazer algo que você é incapaz de fazer, não, não deixa a IA fazer o seu trabalho por você, né? Vá atrás, crie, use a ferramenta a seu favor, use o potencial que ela tem muito potencial. Eu acho que se eu fosse estudante na época que é agora, eu sou estudante, né, mas eu tô falando de questão de escola, né? Se eu estivesse na escola e voltasse na época que é hoje, com essas ferramentas que tem agora, é a mesma coisa que acho que meus pais falavam, como eu queria ter estudado na época do Google, né? Ou na época da internet. Então, acho assim, se eu fosse estudante na época da IA generativa agora, eu teria desafios de valorizar o aprendizado, com certeza, de valorizar o processo, porque eu acho que isso vem com maturidade, com o tempo. Mas eu acho que o potencial para você aprender não tá feliz. Para você aprender, criar e seguir adiante, assim, crescer como pessoa, como profissional, ter liberdade, né? A conta de portas que a inteligência artificial pode abrir para você agora já, enquanto você está aprendendo ainda, desenvolvendo, é muito importante. Então, você aprender a usar as ferramentas, sim, usar para sua vantagem, sim, usar para poupar o seu tempo, sim, mas não pare de tentar aprender, não pare de tentar. Esse aqui é o rabo da minha gata. Não pare de tentar se desenvolver como pessoa por você mesmo. Não é porque o seu professor quer, não é porque você tem que passar de ano, não é porque você tem que ter uma nota. Não, não é. É porque você vai ver o quanto isso é importante para você no futuro, como estudante. Sim. Então, é E isso. O se, meu e se eu cachorro quer que a gente fosse. acabe. Ele quer que a gente acabe. E se eu fosse professora, eu traria a IA para dentro da minha sala de aula. Não só em, tipo assim, conversando com os meus alunos sobre em que momentos usar e em que momentos não usar, mas, pô, explicando limitações, explicando, trazendo discussão de questões éticas e incluindo mesmo na minha sala de aula, tanto para me ajudar nas minhas tarefas pessoais, como para educar, né, os meus alunos ali e fazer com que essa tecnologia, essa ferramenta seja usada de uma forma produtiva e não ficar lutando contra ela. E é como a gente sempre diz aqui, e para a educação não é diferente. Se você não usar, você vai ficar para trás, porque veio para ficar e não vai a lugar É, nenhum. E é da mesma forma que você dizer que um professor há tempos atrás que não gosta de usar projetor, que não gosta de usar computador, que não gosta de usar internet, que gosta de dar aula usando as anotações que ele tinha de quando ele era estudante. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho mais longo do que o normal, mas é porque a é. gente está muito empolgado sobre esse assunto. Espero que vocês tenham aí consumido o conteúdo da gente. A gente deve ter postado algumas coisas aí do congresso, postado umas fotos e tal. E, e é isso. Espero que vocês gostem. Um cheiro aí, um beijo. Até a próxima. Meus gatos estão destruindo meu escritório. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Cheiro!